Amém. Isso é uma princípio fundamental da Bíblia, segundo Deuteronômio 4:12. Deuteronômio 4:12. Vou ler. Não acrescentarei a palavra que eu vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. É o Senhor Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 nos dá garantia. Uma mensagem verdadeira, nada acrescenta, nada diminui. Mantém a palavra. Mas quando nós estamos em Cristo, ou a no livro de Gálatas, também nos dá uma advertência. Gálatas 1, 8 até 9. Não trazer um outro evangelho. Aquele já que foi cá. Aleluia! Como diz, mas ainda que nós mesmos, ou um ano do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Ele não parou por ali. Não. Como antes temos dito, assim agora novamente ele nos diz, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele diz, eu vou trazer outro evangelho. Então, nada acrescentar. E ainda, João, capítulo 22, nos dá a mesma advertência de não acrescentar e não tirar. Capítulo 22, 2 a 19. Olha, eu testifico a tudo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar uma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Temos três garantias. Deuteronômio 4, Gálatas 1, versículo 22. Não acrescentar, não retirar, ou não diminuir, não trazer um outro evangelho. Isso é o fundamento da mensagem. Amém. Agora, o que agora se isso é o fundamento? Porque diremos que a mensagem traz algo. A mensagem não traz algo. Só revela algo. Amém. Agora nós precisamos saber o que é revelar. Primeiro do que falamos de manhã. São aspectos que a gente ignorava. Dá um exemplo. Lemos convosco aqui em Isaías 61, 1 até 2. E também lemos aqui Lucas 4, era 17. Aqui queria levar hoje. A mensagem, vamos chamar a atenção. Mas que quando Jesus leu Lucas 4, parou no ano aceitável. Mas os Isaías 61 fala de ano aceitável e o dia da vingança. Desperta-nos. Porque quando alguém verá que ele é igual, não verá que ele é igual. Como também quando comparamos Malaquias 4, 6 e Lucas 1, 17. Então é a mesma coisa. Malaquias dá a profecia só da primeira e da segunda vida. Mas o anjo que fala a Zacarias fala somente da primeira vida. Aqui também Isaías fala da missão de Jesus, da primeira e da segunda vida. Mas quando Jesus vai ler Lucas 4, para na primeira vida. Esse aspecto não é nada, não.
Hayo kesia. Pai. Era coisas assim. E não cara isso isso. Quando de revelar, Onde era xeni? é uma coisa que você pode ler. Ele que não lá somar. Mas não entender. Isso é nossa. Pegamos o caso de Daniel 5. Aquele mal que estava aqui namorado. Para entendermos o que é a revelação. É bom pegarmos isso. No livro de Daniel 5, podemos ler. Daniel 5, para entender o que é a revelação. Ok, Daniel 5. De Belshazzar. Ok, já está. Aqui, se nós chegamos aquele banquete de Belshazzar, era um desses de Afeganistão. E tinha ido para Jerusalém. Carregou tudo, depois do tempo, copos, utensílios, mesmo, carregou. E quando esse homem manifestou sobre o banquete, nesse banquete ali, ele chamou com comida, começaram a festejar aquele banquete ali. Agora, no meio da festa, ele viu na parede uma mão aí que eu falei para você, poderia ler. Porque eu não quis escrever ali. Mene, tequer, fácil, não é? Mene, tequer, fácil. A mão de tudo poderia ler. Agora faltava já entender. Ele ficou até sentiu cansaço. Chamou os homens dele. Ali havia mágico. Havia abusados. Ninguém era capaz de decifrar. Até dizer que não temos alguém aqui. Dos judeus, a inteligência podemos ser consultados. Vou orar. Deus, não é que eu sou mais ele não se levou. Quando orar, Deus por revelou. Você aprende a tirar do ele começou, não sou que eu sou grande, mas é para que a vontade se manifeste. Porque você não vê, você exaltou os teus pais, foi levar coisas sagradas para brincar com os comigo. E Deus pesou o teu reino. Já não dá. Deus vai partir e dar aos outros que são médio perso. Agora, isso foi pisado. Não se achou. E Deus dirige ao teu reino para dar aos médios e dar os quanto vem. Derivou tudo. E ele morreu. Então, sobre esse parte final, Daniel falou no versículo 25. Esta foi a escritora que se escreveu. Mene, tekel, farsim. Esta é a interpretação ou a revelação daqui. Mene contou Deus pelo reino. Tekel, pesado, foste na balança e foste achado em falha. Dividida foi o teu reino e Deus ao bem e perso. Ele inspirou em Israel. E dado o momento tomou. Agora, Daniel quando vem, Daniel não acrescentou. Daniel também não diminuiu. Só levou o que estava escrito e revelou ao povo. Revelou ao rei. Entender o mistério que é escondido. Esse também deu mensagem. Amém. Aleluia. Se você levar, não é que ele traz a palavra.
A palavra estava lá. Assunto yaribale. E qualquer poderia ler, Wakula kusakando mas não soma. poderia entender. Yakane tosuela. Até que Deus venha Mpaka muluko e wewe. revela. Trabezo upulleyo. É como se você pegar o livro de Daniel. Kosa ke livro ya Daniel. Comprou Daniel no livro dele 12. 12. Viu coisas Tunaona tu. que escreveu. Tualipa la. Poxa, ele pensou, Senhor, Ndokuya. eu sou entender. Ngiswela sasa. Ele mesmo que escreveu. Amém. O Senhor liberta o Daniel. Daniel. Não, vai descansar. Mwichua. Sele essas palavras. Waleta maswali yako. Mpaka waliku kisera. Daniel ayiwala. Como será? Né? Tio waliwa. Você pode ver, mas Mokala não ko entender. mundo Até swela. que o enviado isso e aquilo. Chama revelação. Iluminar. Esclarecer. Dar o entender. Então, haverá aspecto disso. Amém, irmão? Porque algo que deve acrescentar ao final. Se alguém acrescenta, já está fora do assunto. Quando alguém tirar, também está fora do assunto. Amém? Então, o fundo dessa mensagem, se resume em 3 comentários. De acordo com Malaquias 4, fala de converter, poder restaurar, poder a fé, aquele que era dos nossos pais, para nós dessa geração, que é converter o coração dos filhos aos pais. E vamos entender melhor esse aspecto como é dito ali. Amém? Que é segundo Malaquias 4. Agora, o segundo, lemos, é segundo Lucas. Lucas é para revelar o mistério do Filho do Homem. Como Cristo prometeu para nós em João 14:12. Amém. E você verá isso ser manifesto. Hebreus 3:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ministério demonstra isso ao público. Eis que Cristo falou, já ao vivo. Aí não vai perceber isso. E Malaquias, ao perceber, e dali que vem a revelação dos mistérios. Mistério é uma verdade que Deus quis esconder, mas que agora Ele vai dar um sentido. Mesmo apesar de dar aquele sentido, haverá um elemento sobrenatural associado a isso. Mistério, mas revelado, esclarecido, que dará a fé a nós para realmente ser pronto para ser arrebatado. Isso é o resumo que vamos agora. Agora, o que é restauração? Restauração é devolver o que estava no príncipe. Irmão, para perceber a situação, é ir na história da igreja. O que a igreja primitiva era a mesma igreja que hoje temos. Se não, o que aconteceu nesse tempo? Chamamos da tempo da era das igrejas. Muitas coisas foram acontecidas. E dará muitos exemplos. Você percebe a restauração. Podemos pegar o batismo. Só por exemplo, Jesus Cristo, no livro de Mateus 28, versículo 19, Ele mandou o discípulo para ir pregar, fazer convertidos. E esses que vão crer serão batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim que ele fala no Mateus 19. Naquele mesmo momento ali, Lucas 24, 47, 49, ele quer dizer que pode falar com ele. Ele falou assim: permanece ainda em Jerusalém até ser liberado, e depois sairei e pregarão em meu nome. Isso é Lucas 24, 49.
E passamos no Acto 1, Naro atomteko 1, 4 até 8. 4 mpaka 8. Diz assim: Nila sa. permanece aqui em Jerusalém até Jerusalém. receber o poder de cima. Wakela uwele wa sulu. Depois de revestir aquele poder, Waliwele wa serão kusanya. minhas testemunhas. Roka kana monyaka. Irão a partir de Jerusalém, Judeia, Galileia, Samaria, até o fim da terra. Mpaka wana wenapo. Testemunho. Os discípulos Awishiti. deverão To permanecer yama no kibella. aguardando To até alibella a ka. vida To do mpaka governo. orwa to ikurusa wirimo. Está a pegar Mateus 28, Kusha Mateus 28. Lucas 24, Lucas 24. Acto 1, Então, mtego 1. para seguir passo a passo o que Cristo recomendou à sua igreja. Agora, quando chega no Acto 2, dia de Pentecostes, Santo desceu e repartiu sobre o povo. Depois do povo e a gente entraram no Espírito. Pedro pegou a palavra. Ele queria acabar. Porque você está vivendo hoje. Eu que o profeta Joel falou. No último dia, derramarei do meu espírito. Sobre os vossos filhos terão visão, terão sonhos, a raça do céu e as servas derramarei do meu espírito. E no 36 diz: sai todo Israel. Esse Jesus que você crucificado, o Senhor Deus, o Deus que fez Senhor. Amém. Amém. E os que ouviram, o que faremos? Pedro responde: arrependeste-vos para o perdão dos vossos pecados. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para obter a remissão dos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Amém. É assim que era o processo. Isso Era a igreja primitiva. Mas quando a igreja começou a ser permitida, nos anos 300, no Conselho de Nicéia, de Constantinopla, colocaram doutrina, uma base, onde era Deus único. Apareceram já 3 deuses. Um Deus que é chamado Pai, um que é chamado Filho, um que é chamado Espírito Santo. Colocaram como base a Trindade, que não tem nenhum fundamento. Aleluia! 25, a igreja carregou isso até hoje. Crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, como Deus prometeu, no tempo do fim, vou restaurar. Quando vê o mensageiro, ele diz: pega a sua Bíblia. Não há nenhum lugar na Bíblia onde alguém foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva lá a tua prova. Desafiou tudo o Pega Atos 10, 44, 48, em nome do Senhor Jesus. Pega Atos 19, 1 até 7, porque foram bastante batizados de João. Como não tiveram a promessa, quando veio Paulo, perguntou: será que receberam o Espírito quando veio? Ouvimos falar do Espírito Santo. Como que foram batizados? O batismo de João. Sim, João batizou para aquele que adivinha. Amém. Mas ele já veio. Seja batizado em nome dele. Porque ouviram, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Receberam o dom do Espírito Santo. Chama isso restauração. E trazer de volta o que era, mas que foi perturbado ao longo do tempo. Amém. Amém. Gostou do exemplo? Você percebe o que é a restauração? E há muita coisa semelhante. Depois vamos ler. Vou dar outro exemplo. A Santa Ceia, por exemplo. Você vai chamar de Santa, não sei, Ceia, comunhão. A
ao longo do tempo, Verá wakati há de haver uma cultura de manhã, das 6. wa A Moses gente a dar ceia, tunasoma hata sei atu há de ter o nome para uma mpaka comunhão. ubira tukunya Mas ceia, o nome eseya dele to se toma no tempo de wakati entardecer. akarebi Amen. Dia. kaiwa ni Aleluia. Ainda pior de manhã. leo to karawosi São coisas que se passavam na pia igreja. itusabira Mas mukeresha quando vem o mensageiro, ele Nada vem restaurar. Aleluia. A igreja seja como a igreja primitiva. Amen. Amen. O lugar da mulher. Hoje temos pastor, temos bispa, temos mulher pregadora. É bonito nas igrejas. Mas leva a igreja Paulo. Não havia bispa, não havia mulher. Glória a Deus. É homem de restauração. 1 Coríntios 14. É a mulher que permanece em silêncio. Aleluia. Leva Timóteo. Eu não permito que eles ensinem. Ali diz, se quer aprender, aprende em casa com o marido. E Timóteo dá a razão. Por quê? Porque não foi Adão que foi enganado e seduzido. Era a Eva que foi enganada e seduzida. E que pregou mentira. Por isso, ele será salvo quando tornar mais das crianças do Senhor. E João termina. Não deixar a mulher Jezabel ensinar e enganar o meu povo. E tudo deve ser restaurado. Para você perceber. E isso há tantas coisas. Deus somente nos convida a ler essa mensagem. Deus não nos vai abrir a verdade. Isso está aqui. Você vai parar. Mas Deus Deus já abençoe bastante, amor. tive uma mulher, uma senhora, era pastora. Estava em casa. Era uma pastora da igreja. Assembleia de Deus. Quase tem mais de 30 ou 25 anos. Eu só peguei Coríntios 14 para ler no Timóteo 2, para ler. Depois perguntei, minha irmã, Deus nos visitou hoje. Nos traz a mensagem de restauração. Para pôr cada um no seu lugar. Agora, aqui está. Agora, será que há pouco admirável? Eu não creio. Porque Paulo falou aos Coríntios. Ele que não crê. Isso é rejeitar a verdade. Amém. Quer deixar a verdade? Vai rejeitar. Não, eu sou pregador. Já muitas já foram salvos no meu ministério. Ele diz, muitos virão. Não profetizamos em teu nome. Não fazemos milagre em teu nome. Não queremos viver em teu nome. Você dirá, a batalha me levou. Você que é operado na iniquidade. O que é iniquidade? Reconhecer o ser, mas não fazer. Apesar de um dom chamado algo assim. A mensagem, irmão, vem por ordem da igreja de Deus para preparar um povo bem disposto para receber Cristo na sua vida. Não, a maneira que a gente faz. Deus abençoe. Amém, irmão? Vou contar já com a minha pessoa. Agora, para entender que no tempo que estamos no tempo de restauração, voltamos no Mateus 17, naquela porção do versículo 11, que dizia assim, Mateus 17, 11, quando perguntaram,
Por que dizem então os escribas Maashin que alikwambia é necessário oni que tunia Elias venha primeiro? Elia oroho bachirani Respondeu ele. hakulo Também respondeu. Na verdade, to weke kai Elias havia de vir Elias e amwa restaurar todas as coisas. na veko tikile liso Agora, no tene Ato 3, to ato mtego 3 17 a 21, sete viu Ato 3, to mtego 3 17 a 21, sete mpaka viu o Lucas escreveu, diz assim, to Luka alimbele sete sobre o tempo de restauração. wakati wore Para Elia você encaixar, saber em que momento se fala de restauração. Se já passou ou está à nossa frente. avendele hatoro olo Agora, irmãos, anota eu sinala sei que o fizeste por ignorância, iko sura mabara oisuela que ele está na Cristo, não é? Como também as vossas autoridades, sinto ko por ter crucificado. Para dizer. kumakela kabla Yesu Mas Deus assim cumpriu to Yesu mali o que asiso já dantes pela boca de todos os seus profetas ega inaki maprofeta havia wote anunciado, tuahimi como haya lemos em Isaías, sinto ko Isaya Malaquias e outros, tunakina Amos que o seu Cristo havia de padecer. ina Kristo kumwa Arrependeste-vos, to witutuwe pois, e convertei-vos, nabe tumwamini para que sejam apagados os vossos pecados. ile chibicho itambisanyu Escuta bem. De sorte que venha o tempo de refrigério wira okaleo kati ore lila da presença do to Senhor berinto wapia e envie ele o Cristo, to Mungu yo Kristo que já dantes to vos hinati foi indicado to Jesus, walini wa Yesu ao qual, wayo esse versículo que nos interessa, Todo sublinha, napanda. Atos 3, 21, diz assim, Atos ao 3, qual convém que o seu receba, to kande ore akele receberá até quando? mpaka sirini Até os tempos da restauração de todas as coisas. Irmão, o assunto está muito bem claro. Paulo disse naquele tempo, esse Cristo tudo vai receber até o tempo de restauração de todas as coisas. Vamos receber nesse tempo de restauração. E o tempo do fim. Vamos receber. Amém? Dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Dele é Malaquias 4. Amém? Até naquele dia receberemos. Chama tempo de restauração. Como diz restaurar é devolver, trazer de volta o que era. Isso chama restaurar. E para entender também esse momento, que também, segundo Pedro também diz, segundo Pedro 3, 1 até 7. Segundo Pedro 3, 1 até 7. Diz assim, amados, já é esta a segunda carta que eu vos escrevo, em ambas as quais espero com a demonstração do vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e que do mandamento do Senhor, o Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão esclarecedores, como zombarias, andando segundo a sua própria concupiscência. E dizendo, onde está o da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o preço. Pois, eles de propósito ignoram isto. Pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os seus ateus. E foi tirada da água, e no meio da água, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, afogado em água, que é o mundo de Noé. Versículo 7. 2 Pedro 3, 7 nos interessa. Mas céus e a terra de agora. Significa esse céu e essa terra de agora, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo. Amém. Onde estamos indo? Aleluia. Malaquias falou, será ardente como uma fornalha para ser queimado. O que Malaquias falou? Pedro reitera.
sendo reservado The kind of way you are. para o dia do juízo When you know you e are. da perdição dos homens ímpios. Lembra de fornalha, lembra de cinza, lembra de abrasará, como falou com Malaquias. Todos para a mesma língua. Só será o nosso dia. Amém, irmão? Então não pode esquecer isso. Agora, para entender um pouco o que é a restauração, ainda feito pelo profeta Elias, um bom cenário, bem para entender o que é a restauração. Você cuidava com um dia, ou havia o rei Acabe, com sua esposa Isabel, ele tinha profetas dele, e havia já conflitos no reino de Israel. Tu sabia quando Deus adorar? Então, lugar no Monte Carmelo, para que o verdadeiro Deus seja feito perante o público. Vamos ler tudo, mas você precisa parte. Só pegarei pelo rei 18, de 30 a 39, mas em casa poderia tudo para entender. Vou ler. Então, Elias disse ao todo o povo. Quando já na conclusão que chega a mim, quando? Primeiro Deus tempo aos outros. Ele deu tempo aos outros. Se você começa como sou então, eu vou esperar. Então, aquele Deus que vai confirmar pelo fogo, esse era Deus. Ok, concordamos. Eram muitos. Compraram o altar dele. Fizeram a coisa dele. A invocar. Desde manhã, o tempo passou a ter onde se dá feridas, para que a pena vai vir. E ele começou a zoar dele. Você está desviado, não está dormindo. Ele a zombar. E o tempo passou. Ok. Respondeu. Então, povo. Assim. Começamos a nossa história. Chegai vós a mim. No rei 18, 30. E todo o povo se chegou. Elias reparou o altar. O Senhor que havia sido derrubado. Mas os outros não sabiam que o altar estava sendo derrubado. Só invocavam em algo que não tinha base e fundamento. Isso era coisa de pôr em ordem. Remeter em ordem o altar de Deus. Amém. Deus falou aqui. Recordou alguns tabernáculo. Aqui é um santuário. É um lugar que foi consagrado para a adoração do nosso Deus. Não se pode conversar. Não se pode falar no telefone. Porque é o altar do Senhor. Deveria ser por menos a ordem. Para que quem entra sempre essa é algo muito importante. Por o altar em ordem. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Israel. Ao qual vieram a palavra do Senhor. Isso será o teu nome. Não levou 10 pedras, 3. Do filho 12. Moisés tinha mandado. O filho do Rio Jordão. Assim mesmo. De acordo com a palavra do Senhor. Aqui Elias, o restaurador. Amém. E com as pedras que ficou o altar, em nome do Senhor. Ele coloca isso, em nome do Senhor. Até ter o altar feito. Depois fez um redor do altar, em que podia caber 2 pedras de semente. Então, armou, dividiu no vídeo, 36.
Sucedeu que, Aí como ela sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, wakati wa mkuto magari ele começou sabendo que o aí chegar a hora X hapo pia kasi será ile um momento para invocar a ele. wakati wa mkuto Levou sacrifício, mkuto foi ali, kwa hamane colocou água, ela masi colocou água, kwa ela masi tudo com a palavra de Deus, Senhor. Até chegar a hora certa, até chegar, até poder entardecer, para trazer a restauração do altar completo, com o sacrifício já feito. Já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: escuta o que ele vai dizer. Sublinha isso. 1 Reis 18, 36, sublinha. E a versículo chave. Deus, Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Aleluia. Deus não pode fazer alguma coisa. Amém. Revelar o seu segredo. Aleluia. Ser os profetas. Aleluia. E que conforme a tua palavra, irmão, conforme a tua palavra, não conforme a minha mente, não conforme a nossa doutrina, não, conforme o que está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Não o que diz o bispo, o seu apóstolo, não, é o que a palavra de Deus diz, conforme a ser. Aleluia. Ontem me procura o mente de alguém. O que acha? Amém. Tudo era alinhado na palavra. Por isso lemos no início, capítulo 4, não acrescenta, não retira. Não acrescenta, não diminui. Não traz um novo evangelho, mas de repente conforme está escrito, que Deus vai agradar. Aleluia. Seja manifesto hoje. Tu és Deus em Israel. É que eu sou teu servo. Não havia servo de Baal, não. Amém. É que conforme a tua palavra, Aleluia. tenho feito todas essas coisas. Amém. Preparar a dar conforme a palavra de Deus. Por cada pedra, conforme a palavra de Deus. Colocar o sacrifício conforme a Deus. Lavar o sacrifício conforme a palavra de Deus. Agora já podemos falar o Senhor. Tudo está em ordem. Ele vai responder. Amém. Ele diz: fez tudo conforme a Deus tinha dito. Todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para quê? Este povo conheça que o Senhor és Deus, é que tu fizeste voltar o seu coração. Aleluia. Converter os corações dos filhos ao Pai. Isso é restaurar. Que o Deus seja nele. Então, caiu o fogo do Senhor. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda aquele água que estava ali no revo. Acabou. Perante todo mundo, perante os profetas de Baal, ficaram com o olho aberto. O que está acontecendo? Deus de Elias. Elias por restaurar. Meu irmão, ele é o mesmo ontem, hoje fez a mesma coisa. Restaurou toda a palavra de Deus. Nessa era, e sabe o que aconteceu? Amém. Diz assim: quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra. Eles disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém. Acabou. Aleluia. Agora é para quê? Cortar a cabeça. Cada profeta de Baal, ele mesmo trabalhou naquele dia.
trabalhou, Twahibara. matou 400. Twahiba 400. Ele terá matado 400, mas é casado, não é? Não kala kuma. Como tinha energia, Você consegue. vai ter guru. Tem bandido vocês. Dona wi. Aleluia. Twatigila. Eu sei que faz a mesma coisa, irmão. Amém. Hoje há muita coisa. Tono sokala kisowata. Mas essa mensagem dele Chaka ya vai kusome. entregar muitas No coisas. dire kisowata. Amém. E ficará assustado. Tono kala to tua. To. To arsiso. To disiso. Irmão, Naka. o povo sem revelação Atu oi kala há upuliwa. de se travar. Ane o hebela. Amém. Bahi Certo. Está na isso. Vai ko yela. Isso é revelação. Bele upuliwa. É revelação. É assim. Disiso. Para entender o contexto dele, restaurar. Kan to tikeliha. Porque Deus gostou desse tipo de Rupa ya Deus sura tero helia. que consegue restaurar as coisas. Wira ko wayo tikele tu. Como João Batista Sinto mesmo ko Yohani patsa fez a to. mesma coisa. Vai wara timo saru. Pessoal, aquela fé de To ai Abraão, kila tu abni tu Abraham. ele estuda aquele To tempo wa ka tele ole. para crer nesse To filho wira dele. ya mini to mano. Deus enviou. Luku rumawo. Amém, irmão? Amém. Ele não acrescentou, To kajere não diminuiu, to ku gulle. não acrescentou. To Só kajere bahi. encontrou coisa To desse. kajere itu so maramarea. É como que eles vão dentro do To so céu. to krisa wala mo te. Isso só me tocar. To endi ki wana Isso jesi. já deu nome. To mo ko sama. Quando ele entrou, To wa lo wa we. encontrou um To caminho. ai panya ana mumia. Vendedor de To ana pomba, mumia to bomba. de vaca. To sai vaca. Onde? To oi. No templo. To para ulo. Tenta pensar comigo. To bajero ko niyo. Nesse templo To ka tele ole pele. havia doutor, Ya kala akulu bare kano. da lei. To kano. Havia To fariseu ya kala to afarisi. que ensinava. To ya shuti ha. Havia To saduceu. ya kala asabuki. Havia escribas To ya que kala to conheciam as escrituras. alepi ya sole to sole pa. Mas havia vendedor To ali. ya kala na mtu habari. Caminho tem que tomar dinheiro. To ala Amerika no kusuru. Deve de caixa. To mo kana medika. Ele pode. Pelo bacha. Está ali. Deriva. Onde? Mau Na igreja. to geresha. E hoje se faz a mesma To coisa. le ngalo chimo. Amém. O dinheiro entrou tanto na igreja. Kusuru ko gola mu geresha wanche mu geresha Que le. pregação. Kane te yole lewe kala musuru. Ele trocou pura por dinheiro. To obe misha musuru. Yes. Esse é o Deus. Le kumele lelo. Misericórdia, somente. Tem que haver um Elias. Yohanu kana Elia. Por To hora. wiro tikeli he. Eu pergunto, esses escribas, To a ale piada. como que não poderiam To dizer se que la kalo ha vender wira. como To não é o tu e mo ka yore la. andam com a To palavra? yeke no masu. Como que eles não Sai poderiam sa dizer au que ka no solo wira. não é convidado? Kayo te yore la to o tu e mo to tabernáculo. Até que To entra Cristo. pato kono Cristo. Fique, não, To ahona wira nari. esse não é minha To casa. pena to kayo paga. A minha To casa empaka. seria chamada To casa de oração. Mas você faz com firme na mão. Organizou um shampoo. Não pediu licença. Era para pôr a ordem. Tirar fora o que não era de Deus. Há desordem na igreja. Por isso ele quer Elias. Aleluia! Você encontra mulher com colado. Shampoo que ele não Amém! Mas o mundo está a ver assistir. Até no meado. Homem seja efeminado. O efeminado não entrará. Irmão, está a se passar. Aleluia! Não há ninguém que condena isso. Aleluia! Não está escrito que o lugar dele é lá. Amém! Mas os homens houve uma mulher a chamar o marido dele. É minha ovelha. Peraí, o que é isso? Minha ovelha. Mulher está aqui. Essa é minha ovelha. Eu disse, o mundo virou-se. Requer Paulo. Aleluia. Requer Elias para Aleluia! Aleluia! a igreja vai na deriva. Aleluia! Essa mensagem, irmão, é restaurada. Glória!
Glória a Deus. Vamos apegar a ele. Amém. Eu sei que essa mensagem não te fará popular. Você pode popular e tolerar essas coisas. Amém. Tolera essas coisas. Mas quando coloca cada coisa ali, que lá, você terá um povo de Deus. Um povo sincero. Aleluia. Um povo honesto. Aleluia. Teme a Deus. Glória a Deus. É isso, irmão. Não é uma mensagem tão popular. Porque são os eleitos. Amém. É para os eleitos. Aleluia. E vão aceitar isso. Amém. Vai negar. Eu tenho um colega, a esposa de um pastor. Minha colega, deixa eu falar com ela assim. Agora, você mesmo que está ligado. É complicado. Certo. Abrimos essa Bíblia. Mas o quê? É para aceitar. É para aceitar. Não é entender. Ou aceita. Vocês estão aqui, irmão. Eu dirá, é uma graça. De ouvir essa mensagem. Aleluia. Se tem coração sincero e honesto, você louvará Deus todos os dias pela mensagem que você está ouvindo. Demanda a voltar à coisa certa. Aleluia. Aleluia. Verdade. Amém. Vamos caminhando. Mas até 1 Coríntios, sublinha isso. Para entender a obra de restauração, é para ter uma boa imagem. Tudo que ele fez. Ainda vou insistir, como nós falamos. Ele não acrescentou. Ele não retirou. Aleluia. Colocou a coisa como era antes. Amém. Com a palavra de Deus. Amém. Pode parecer estranho, mas a coisa certa. Porque quando a gente se afasta da coisa certa, pensa que o que ele faz é correto. Enquanto o que não é verdade. Então, o que alguém falou, ele vai fazendo. É como aquele gente que vendia pão. Pode ser que era o pai que vendia. Cresceu a vender para a igreja. Ele levou anos. Certo. Ele chegou até o momento. A minha idade já se foi. Aquele nosso negócio ali. Aquele canto ali. Todo mundo sabe. O lugar de tomba. Então, quando chegou, então, esse vem já com isso normal. Nada condena, irmão. É assim que estamos nas igrejas. Nascemos, encontramos coisas e pensamos que é assim. E a gente caminha nisso, pensando que é a verdade. Até que alguém vem te despertar, irmão. Não está na verdade. A verdade está aqui. Aleluia. Quando tem o coração de Deus, é verdade. É assim. E você tem a graça. Chama a graça. Não é dada a todos. Não é dada a todos. Vou ter mais alguma coisa para entendermos alguns aspectos. Por exemplo, aqui, Atos 19, que eu falei, mas não lemos. Atos 19, 1 até 7. Vamos tentar tocar esse aspecto aqui de Atos que aconteceu com esses grandes efeitos. Você viu que Apolo, se você já lê a história de Apolo, Atos 7 parece, era um muito grande erudito. Ele foi ensinado, mas com uma mensagem anterior de João. Ele batizava a gente no batismo de João Batista, enquanto era do tempo anterior. Agora, quando chegou em Efésios, encontrou esse pregou também. Ele que crê, tem que se arrepender, está vivo. E tiveram era cristão, batizado. Entendemos? A gente começa com Paulo. Você viu que quando Apolo estava em Corinto, ele passou para lá, depois também depois foi.
Paulo tendo, e quem corrigiu ele era Aquilas. Para obter na linha certa. Ele, obviamente, aceitou. Mas isso era antes dele se converter. Paulo, tanto atravessado a direção da mais alta, chegou na Éfeso. E achando ali, alguns discípulos perguntou-lhe, são discípulos, seguidor da Cristo, perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? Não, para qualquer que se diz cristão. Porque de acordo com Atos 2, não perde, guarda Paulo, 9, vamos portanto para Atos 2, para entender a linguagem de Paulo nesse contexto. E você percebe a pergunta de Paulo sobre ele fez. E saber que Paulo e Pedro pegavam a mesma coisa. Atos 2 diz assim, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Aleluia. Perguntando a Pedro, Amém. ademais apóstolos, que faremos, irmãos? Depois de ouvir esse discurso, esse tema de pregação ao Pentecostes, Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Ungir-se, arrepender-se, ser batizado, ter a dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Por isso, quando Paulo já no Atos 19, quando encontrou esses discípulos, ele perguntou: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? Porque de acordo com a promessa de arrependimento, responderam-lhe: não. Nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo, porque era a mensagem de Apolo serviu com quem João pregava, que eu batizo de água, mas aquele vem depois de mim, ele vai do fogo, ele é um de promessa, mas ali era já algo que acontecer. A diferença está ali entre a mensagem de Apolo, que era a mensagem anterior, que era do arrependimento de João Batista, que não tinha nada a ver com a mensagem de Cristo, porque era a promessa cumprida. Não, nem sabia que era Espírito Santo. Para ele era uma coisa que virá, mas enquanto era já naquele momento ali. Então, tornou-lhe ele. Em que foste batizado? Está vendo a consequência? Se você for batizado e não receberam a promessa, nem sabe que é essa promessa. Eles disseram o batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele após ele a pedir a Cristo. Isso é em Jesus. Quando ouviram isso, algo mudou, né? Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo certíssimo. Aleluia! Se você está aqui, ainda foi batizado nos títulos Pai, Filho, Santo. Algo já aconteceu com o próprio Paulo, que batizou Deus. Ser batizado. E você verá que as igrejas só se batiza uma vez na vida. Para enforcar pessoas. Não é uma mentira. Mas que é batismo? Temos os que estão batizados erradamente. Foram rebatizados corretamente para receber a promessa de Deus. Aleluia! Aleluia! A mensagem agora. Eu
Meu pai dizia que Ithatara você wewe arruma kupata isso. kali na basi yeye. Como ele me contou, Sio kali la. me levaram, Vai kushiwa. nem me recordei, ele tinha Look wela. 3 meses. Tukati ndimeri taro. Disse que para um padre, To padre mo santo. era Piero. Arito. Me pegaram com uma pequena lição ali, Kushiwa tunelesoma kani. com um pó de copo, To ni go ya kani. colocaram na minha cabeça Kahila uma ndo bacia, mwaga bebasia. te batizo, Kilo batsani. Wasina na titi. e do Na filho, mwana. santo. Ndio waria. Amen. Misericórdia. É que se diz, velho. Ndio tempa. É assim. This is so. Primeiro nem Ndio batismo, kaiba nizu. chama Itadiwa. isso o quê? Pesheni. É aspersão. Ndio pai expressão. Algumas gotas de água ali. Pai tunyi la masi. É fumigar. Deus abençoe. Amém. E crescia assim. Ndio kinuisi isso. Quando tinha, não sei, Nene 20 kangini. anos e tal. Yaka binti. Tua- Ndio. Ele quer ver a minha Ndio casa. kala riwanyaka. Me perguntou, Haiko ha. conhece as promessas Aswela hoje? anati olelo. Eu não sabia. Ngaswele. Como se apegava naquelas Apeje palavras. mwana kusha magaya kwatu. Cada vez que ele me via, Kula tu akisomela au. estava se abrindo. Kale tundi ya Aleluia. Ya mulea. Se abrir. Certo. Meus irmãos, quando se abriram, eu reconheci que nunca foi batizado. kitoko batiziwa Amém. Amém. Reconheci. waiswela Agora já sou. soto ire Sei o que eu sou. osole ire akasa Porque me lembro para as águas. kiro ikushe basi Fomos no rio. na hilo tombro mosa E ali que eu vou wale dar kapasiwa em nome to wansina Senhor to pia Jesus Cristo. Yesu Kristo E isso traz mudança na vida. Aleluia! Porque há uma promessa do dom do Espírito na Santo. kigo wewe roho waria A coisa é o quê? tuya kaleheni E a mensagem da kala hora. michaka tokati Abrir to o seu aule tumubwelwamo e diferenciarmos to esse embirika elekeka ne A doutrina pode nos enfocar. Mas a verdade nos liberta. Amém. Para Aleluia! Eu não posso. Aqui está a prova de que aconteceu. Esses vão terminar. Apesar do nome do Senhor Jesus. Havendo lhe posto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Fala em língua. Era em tudo uns 12 homens. Receberam a promessa. Paulo não acrescentou. Amém! Amém. Aleluia! Não acrescentou. Só colocou a ordem só. Amém! Havia algo errado. Amém! A igreja caminhava. Aleluia! Restauração. Porque era no início. Porque era certo. Era certíssimo. Amém. Amém. Por isso você verá que no Ato 10, 40, só vou ler de 44 a 46. Pode anotar para perceber que dali todo mundo foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Ato 10, 44, só vou ler 46. Diz, porque, não, ele diz, enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, os crentes, circuncisão, todos quantos tinham vindo, que Pedro maravilhava-se de que também sobre os gentios se derramasse o Espírito Santo. Porém, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Amém. Amém. Mas depois disso, ele será que podemos negar esses que também recebem como nós, mas enquanto não for batizado, todos foram levados às águas e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo. Amém, irmão? Que Deus abençoe muito. Era só dar um exemplo aqui sobre a restauração. Porque Deus confirma a desse mundo ali. E vou continuando. Agora, há alguns aspectos que também foram corrigidos. Não corrigidos, para pôr em ordem. Por exemplo, a evidência do Espírito Santo. Uma promessa que vemos ali. Você recordará quando você é história da igreja? Quando William Seymour começou depois lá em Azusa,
1906, Então, 1906. ele definiu aquilo que era a doutrina do pentecostalismo como sendo o falar em língua, a primeira evidência do batismo do Espírito Santo. Pronto. Foi assim. E nos anos 1912, 14, nós fizemos aquele conselho da surgir a Igreja Assembleia de Deus, definiu também como doutrina baseado na experiência de Azusa para definir da igreja, colocando o falar de língua como sinal evidente do batismo do Espírito Santo. E isso até hoje parece assim, como crença, como doutrina. Agora, quando o Deus vem, ele te recorda assim. Cristo em Mateus 7 diz assim. Mateus 7, 15 a 16. Depois, 23 a 22. Eu acho que também talvez para você perceber o que é a restauração. Há coisa que a gente carregava e foram ensinando assim, mas será que tem evidência escriturística para afirmar isso? Ele diz assim: guardai vós os falsos profetas, que vem a vós disfarçar em ovelha, mas interiormente são todos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhes, porventura, uvas nos pinheiros, ou figos nos abrolhos. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim, está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, nós somos falsos profetas. Profetizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, tiveram dom, tiveram a profecia. Em teu nome, nós expulsamos demônios. São obras do Espírito. Em teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Então, lhe direi claro: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Essa parte é triste. Amém. Tem alguém que recebeu o Espírito, diz a coisa certa, ora para alguém, é curado, mas no fim que diz: fazer isso como? Isso como curador de mal. É alguém sincero. Mas rejeitado. Amém. Do Espírito, mas rejeitado. Certo. Por quê? É obreiro. Agora, o mistério reposa sobre entender o que é iniquidade. É como alguém tem um dom de cura. Ora para alguém, depois você começa a pensar: nossa, ganhar uma coisa. Agora vai ter um servo ali. Se alguém vem pedir a cura, tem que ter uma taxa ali, que ele chama de oferta. Ele dá um 100. Então, quando alguém vem, dá 100, oferta, o homem de dom, é ser curado. Alguém não poderia dizer: a Bíblia diz: você recebeu de borla. Amém. Dá de borla. Aleluia. Essa pessoa, ao invés de receber essa luz, de mandar parar aqueles ofertas,
para orar, mas ele prevalece. Veja a pessoa, mas agora, se eu não cobro isso, eu não vou viver. É oferta, não é? Não vou pagar. É só oferta. E continuar. Amanhã vem alguém, dá oferta. Esse que está orando já está trabalhando na iniquidade. Porque ele já sabe a verdade, mas não quer pegar a verdade. Ele vai continuar a orar, e no fim Cristo dirá: então de mim, você é obreiro da iniquidade. Mas Senhor, eu fazia tudo em teu nome, mas você é obreiro da iniquidade. Que te foi dito certo, não quis fazer. Acabou, irmão. Vou deixar evidência. É isso que às vezes devemos abrir isso. Não se confia ou que dom para dizer que tem tudo. Por isso que você compra a vontade de fé. Certo? Não, mas que você acha, você não adorou Saúl. Porque foi rejeitado. Deus disse: Saúl, vai lá acabar com a Madianita ali. Mariquitas. Estendia tudo, criança. Animais. Ok, ele mandou o profeta Samuel. Deus disse: acabar com tudo aquilo. Ele fez maldade. O Saúl foi, matou, pegou o rei Agag, como troféu, procurou aquele vaca gorda, sacrificar para o Senhor. Pensou bem, aquele vaca ele matou, depois chegou ali, enquanto via Deus liberou o seu profeta Samuel. Mas Saúl, meus homens estão ouvindo barulho de dos animais ali. O que aconteceu? Está cheio de barulho ali. De vaca, ovelha. Será que fez o que o Senhor disse para fazer? Sim. Exterminei tudo. Eu cumpri a vontade do Senhor. Somente aqui está esses vacas gordas. Fez um sacrifício. Agora está aqui para ser. Esse é o troféu. O que Samuel disse? O que Deus quer? Quer sacrifício ou quer obediência? A obediência à palavra é mais que sacrifício. Amém. Obedecer, irmão. Você tem a verdade. Obedeça a verdade. Aleluia. Amém. Não sacrifício. O que você acha bom para fazer? E isso levou Saúl a ser rejeitado. Ele acabou. Nem Samuel não se aplicou mais a ele. E nós poderíamos ouvir até foi ali com aquele de Andor para levantar Samuel. Porque tu veio me levantar. Amanhã tu vai ser comigo. E foi bom. Cadê? Ele queria colocar sacrifício para então, irmã, a mensagem é esta nesse aspecto. Que a gente deixava pendente. Levou o dom, colocou acima de tudo. Colocou acima da palavra. Não. A palavra é acima de todas as coisas. É acima de todas as coisas. Aleluia. Nem profecia. Não pode estar acima da palavra. Isso é o de Elias. Amém. A igreja do Deus são coisas restauradas. Amém, querido irmão? Amém. E vamos continuar. Para dar mais respeito. 1 Coríntios 13. Só para perceber que a evidência não é dom, nem são frutos. Veremos isso. Ainda que. 1 Coríntios 13, é 3 só. Para poder levar para fazer a questão do dom. Ainda que eu falasse em língua dos homens. Vamos falar que o dom
Vou falar em evidência. Paulo diz, ainda que eu faço a língua dos homens ou dos anjos. Chama de cenotlaria ou grossolaria. Que ele dos homens ou que ele dos anjos. Não tivesse o amor. Seria como um metal que soa e como um cimbal que retira. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado em sacrifício, e tivesse e não tivesse amor, nada disso me aproveita. Mateus 7 para os ministros hoje. Ministro tal,